Bem-vindos ao PodPan, o projeto da Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito para levar a informação até você. Eu sou a professora Ana Cristina Baruffi, sou coordenadora do curso de Direito e hoje eu estou aqui com a professora Elaine Oshima. A professora Elaine é mestre em Psicologia Forense, é advogada, psicóloga, membro da Comissão de Direitos das Famílias e Práticas Colaborativas da OAB do Paraná, é conciliadora e mediadora em formação pelo CNJ. É professora das disciplinas de Direito Civil e Prática Civil e a nossa professora de empreendedorismo jurídico aqui na instituição. Muito bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. E é muito bom falar sobre direito e tirar aquela formalidade, né? Muitas vezes acho que aquela conversa sisuda, deixá-lo mais fácil, acessível e dinâmico, né? Com certeza. E a professora está aqui hoje para conversar com a gente sobre um tema que pode ser novidade para muitos dos nossos ouvintes, que é a justiça multiportas. Professora, quando a gente fala em justiça de multiportas, o pessoal assim, mas existe mais de uma? Mas para a gente entender o que é e quais são essas portas e quantas portas tem a justiça, a gente precisa entender o que é a justiça. Pois bem, Ana, justiça, se nós buscarmos assim o conceito etimológico da palavra, nós poderíamos ficar a tarde inteira discutindo. Eu gosto muito das definições vindas da filosofia, como, por exemplo, dar a cada um o que é seu. Mas, de repente, você vê que justiça, no sentido da palavra mesmo, no nosso cotidiano, é algo tão abstrato. Então, a gente busca na justiça, e um respaldo até de uma definição mais precisa, como o mais próximo do que é equidade, de realmente dar aquilo que é seu, né, dar a cada um o que é seu, e fazer valer a igualdade dentro de uma sociedade. E é o que se almeja. Eu diria que justiça é algo que todo dia a gente deve almejar. Que seja uma justiça, uma igualdade dentro da própria lei, uma igualdade dentro dos salários, né? Nós nos deparamos muito com diferenças salariais entre homens e mulheres, tratamento nas questões de gênero. Então, tudo isso está muito ligado ao conceito filosófico do que é a justiça. E multiportas é essa justiça cada vez mais acessível, um olhar diferenciado que foi dado, né? Ainda bem que foi dado, pelo CNJ. Então, hoje nós temos que ver como eu tenho acesso à justiça. Então, as portas do judiciário, antes se falava, a gente olha em justiça e pensa muito naquilo, ele vai me levar para a justiça, ou eu tenho meu nome, eu vou ter que responder na justiça, como algo negativo. E aí as portas mostram que existem várias formas de acesso e merecem ter divulgação. E a professora colocou bem nessa sua explicação que, às vezes, a palavra justiça, ou a justiça, ela é confundida com o espaço onde eu tenho que me socorrer, com o poder judiciário. Qual que é a diferença entre justiça e poder judiciário? Justiça, nós vamos falar sempre com esse ideal filosófico. Eu falo até ideal filosófico, porque parece algo tão distante. E se você conversar com uma pessoa no término do processo e perguntar para ela se houve justiça, muitas vezes ela é a ganhadora. Ela teve êxito no processo e falou assim, não teve. Sim. Como, por exemplo, você ver uma condenação num homicídio. Será que houve justiça, ainda que a condenação, que ele vá para a prisão? Será que vai voltar quem faleceu? Aquela família que perdeu o ente? Então, a questão de justiça, o conceito, é muito mais voltado às questões filosóficas, mas é necessário porque ele é como se fosse um norteador para a ordem social. E o judiciário, o poder judiciário, a gente está ligado à tripartição dos poderes. Então, nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. E o judiciário é como se ele fosse, literalmente, aquele guardião que vai fazer valer a lei, que vai fazer você, que não está obedecendo determinado preceito legal, a se comprometer a obedecê-lo, a cumpri-lo, né? Ou se você cometeu um dano, a repará-lo. Então, o judiciário ele surge como esta forma de fazer valer a lei, né? Entregar, de certa forma, por fim, a tão querida justiça, né? A justiça. E até é muito engraçado isso, e é importante falar quando, novamente voltando, justiça multiportas, porque às vezes a gente associa o judiciário com a figura do juiz sisudo que vai decidir a sua vida. E nem sempre é o juiz que vai decidir a sua vida. E é o que a gente fala muito no nosso dia a dia, como conciliadora, até mesmo como advogada, eu falo, você, mais do que ninguém, sabe a tua história. Então, às vezes, um terceiro decidir por você não é a melhor.
não é o melhor caminho, né? Talvez sentar e conversar. Sim, é muito difícil muitas vezes restabelecer o diálogo, né? Mas é importante. E essa dificuldade é exatamente pela existência de um conflito. Como que a gente poderia definir o conflito que precisa ser levado ao Poder Judiciário, que precisa ser entregue uma determinada justiça? O conflito, se eu fosse fazer uma definição técnica, eu colocaria conflito como uma pretensão existida. Só que o conflito, ele existe em todos os locais. E, lógico, nós temos que sempre elaborar, trabalhar para resolvê-lo da melhor forma. O que acontece? Nem todo mundo pensa igual, e ainda bem. Sim. Fato é que, por exemplo, você tem a sua família, você tem o seu ambiente. Quando você casa, você veio de um meio educacional diferente do pai do seu filho. E aí o que acontece? Vai ter conflito na educação. Só que a persistência desta dificuldade no diálogo, acordo, ele é um conflito que pode gerar uma demanda judicial. Ou mesmo este conflito, enquanto pretensão resistida, ele vai precisar do auxílio de um terceiro para que ele seja trabalhado, né, elaborado e se chegue a um denominador mais próximo do comum, né? Sim. Então, o conflito, ele é essa pretensão. Existe em todos os locais. Quer ver um exemplo que aconteceu muito na pandemia? As questões de vizinhança. É verdade. Pense, você com um filho, né, sem ir para a escola, um menino que gosta de jogar futebol e as áreas comuns do prédio fechadas. Mãe, posso jogar aqui no corredor de casa? E o vizinho de baixo, que era professor e tinha que dar aula. Então, essas demandas é um conflito. Por quê? Sim. Porque ambos têm, né, todo o exercício ali da sua propriedade, mas tem a questão da tolerância. Será que isso impedia dar aula? Ou será que poderia ser ajustado para não aquele horário? Então, essa pretensão é eu tenho razão, você não. E isso faz com que haja o desgaste nos relacionamentos, nas relações desde consumeristas, relações obrigacionais. Então, o conflito, ele permeia a nossa sociedade. E cá entre nós, Ana, nós somos uma sociedade que adora um conflito. Nós temos um comportamento bélico. E é uma tristeza. E é importante a nossa conversa hoje para que quem ouça entenda que não é bonito ser bélico, ser armado, já querer discutir para ter razão. Às vezes é melhor saber ouvir e verificar assim, os momentos em que a história pode ser modificada. E você, ao ouvir o outro, muitas vezes você vê que não lhe assiste razão em nada. Sim. Tá? Essa é uma atividade que realmente a sociedade precisa muito aprender, né? E quando a gente fala em conflito, até pelas exposições, todo mundo acha que o Poder Judiciário é o único espaço para resolver os conflitos. Seria mesmo? Não. Muito pelo contrário. Quando a gente fala em justiça multiportas, é você pensar em todas as portas para você resolver este conflito. E a portinha do litígio, que é realmente o juiz que vai decidir a sua vida, tem que ser a menor. Eu brinco que é aquele buraquinho do rato do desenho do Tom e Jerry. Agora revelei minha idade, né? O buraquinho ali do Jerry, né? Que deveria ser o litígio. E todas as outras portas muito abertas e convidativas para que todas as pessoas pudessem falar: eu tenho, sim, quem vai me ouvir e eu tenho uma melhor forma para resolver isso. Então, se engana quem acha que tem que ser operador do direito e só vai litigar. Muito pelo contrário. Eu adoto práticas colaborativas na minha vida profissional. Muitas vezes os meus colegas falam assim: tá, mas você está atendendo quem? Eu falo: os dois. Mas pode? Como assim você vai atender os dois se ainda persiste, ainda aparas, ainda existem aparas nas conversas? Então, é um procedimento mais elaborado, mas o objetivo principal é que eles consigam ver o que é melhor para eles. Então, vejam, colaborar, resgatar esse diálogo, e é função, sim, do novo operador de direito. Sim. É função, sim, ver que o litígio tem que ter a portinha? Tem, porque tem situações que não tem como. Né? Você precisa de um medicamento caríssimo, está lá escrito na Constituição que é dever do Estado, e você não vai ter esse medicamento se você bater lá e falar assim: hoje eu vim buscar. Você tem que judicializar. Mas situações em que você pode restabelecer o diálogo, como essa questão da vizinhança, em que é só um momento em que um precisa ouvir o outro para chegar num consenso, não vejo o porquê. E ainda bem que o CNJ trouxe, não só pela mediação, pelas resoluções, mas a questão da mediação, a questão da conciliação, a questão da arbitragem, mas outros meios que eu gosto de explanar e gosto de trazer, até porque, Ana, a nossa função hoje é bater um papo, mas
dá aquele bichinho da inquietude em quem está ouvindo, né? Com certeza. Sair daqui e procurar, porque a cada momento a gente sabe coisa nova, né? Então é importante saber. E desses meios, né, que a gente tem, existem situações, por exemplo, que já são muito bem vistas, como a mediação. A mediação, nós temos, já pelo próprio Código de Processo Civil, lá no artigo 3º, ele já enaltece a importância da mediação, da conciliação e da arbitragem. Arbitragem com a lei própria, a gente até brinca, arbitragem voltada a questões, né, de direitos disponíveis, né? Então, você está relacionado, eu brinco sempre com os alunos com as questões de muito dinheiro, né? Então, quem gosta disso é uma área que cada vez mais as grandes empresas, e não é só grande empresa, não, agora estou cometendo até um erro, os contratos de locação. Hoje, muitos deles possuem cláusula arbitral. Contratos de trabalho também possuem. Contrato de trabalho. Então, veja, é uma nova tendência. Sim. E não dá para você, caríssimo, ficar no passado, achar que erguer a voz numa audiência ou falar palavras difíceis para o seu cliente vai ser a postura ideal. Hoje, o advogado que resolve o problema em menor tempo, com menor desgaste emocional das partes, é o eficiente. E resolver o problema não quer somente dar uma solução, porque às vezes resolver o problema é fazer que o diálogo seja restituído no futuro. Né? Que as partes que antes estavam em litígio voltem a conversar. E isso é interessante você pontuar, porque, veja, por exemplo, quando a gente fala nas técnicas, né, a mediação, ela é proposta no CPC e trazida na área do direito das famílias porque tem essa preocupação. Sim. Né? Vamos restabelecer o diálogo. Por quê? Não existe ex-pai e ex-mãe. Não existe. Então, amigo, é pai, é mãe, ainda que vocês não tenham uma relação conjugal presente, a relação parental deve ser mantida, até porque é difícil criar filho com uma boa relação, imagine com uma péssima. Então, a questão da mediação é trazida, a questão da conciliação também, a arbitragem. Nós temos, e nós não podemos fechar os olhos para a tecnologia, porque hoje nós temos as questões das ODRs, né? Então, veja, em 2017, a plataforma MOL, ela ganhou um prêmio Inovare do CNJ por já fazer a mediação online. Então, veja, hoje, período pós-pandemia, tem coisas que não voltam mais. Eu até falo muito isso para os alunos. O direito a tecnologia não socorre, né? Não pede desculpas e muito menos licença. Então, se você não tiver esse viés tecnológico já amparado, amigo, também vai ficar para trás. O Estado não está longe disso. Ele criou a plataforma consumidor.gov, que é exatamente utilizar dos meios alternativos, né, de solução de conflitos através da negociação, para as partes negociarem, para só depois, se ali não tiver resultado, se socorrer para o Poder Judiciário. Então, vejam, todo esse... Inclusive, Ana, tem juízes que falam, tá, beleza, você veio aqui, mas você foi lá antes. Sim, eu tive um caso desses. Você foi lá antes? Nós fomos lá, a juização, o juiz, não, peraí, mas você foi lá? Não, então primeiro vá lá. Depois você volta aqui se lá não der certo. Então, veja, por quê? Porque, novamente, o artigo 3º dizendo, dever não, né? Mas os operadores de direito, eles devem promover a conciliação, a mediação e a arbitragem. A conciliação e a mediação e a arbitragem prevista ali também. Mas, veja, essa mudança de comportamento, ela deve, sim, deve ser absorvida por você que está ouvindo, independente se está começando o curso, terminando, ou se já é nosso colega de profissão. Não dá para fechar os olhos a essa mudança de postura. Não dá. Porque se você ficar nessa ideia de que judicializar é o melhor, tá errado. Então, veja, nós temos as ODRs com esse olhar voltado às novas tecnologias, nós temos as questões ligadas à arbitragem, que tem lei própria, mas a questão de direitos disponíveis, nós temos também a questão da conciliação, a questão da mediação, como todas as portas. Então, eu posso fazer a mediação? Existe a mediação judicial? Existe a extrajudicial também. Existe a possibilidade de eu fazer a conciliação já no início, ali, já eu tenho interesse, existe a figura do Sejusc. Mas as questões de negociação como técnicas, né? Cada vez mais difundidas pelos nossos doutrinadores. Por quê? Porque o advogado, para ser eficiente, ele tem que saber que nem sempre ele vai ganhar. E ele tem que vender essa ideia, ele tem que convencer o cliente que talvez esse seja o melhor caminho. Então, olha que interessante. Trabalhar com as técnicas de negociação,
trabalhar com a mediação, com a conciliação, a arbitragem. Existem algumas outras linhas, como, por exemplo, as constelações sistêmicas, que muitos doutrinadores falam que também é porta do judiciário. Não vejo o judiciário 100% neste caminho, mas existem alguns tribunais que aplicam. Tá? Então, o que é direito sistêmico? O que é constelação sistêmica? É todo um trabalho que envolve a multidisciplinariedade. Então, os consteladores, eles têm treinamento, o direito sistêmico tem um olhar voltado à psicologia, mas é também visto, principalmente no direito das famílias, a constelação sistêmica. As questões e mais ainda, né, a justiça restaurativa. Essa tem um viés mais na área criminal, nessa área criminal. Mas é importante também que o que se busca dentro da esfera criminal? O ouvir, o diálogo, porque não basta punir, mas compreender o que acontece. Então, a justiça, o que aconteceu, o que motivou o outro a cometer aquele ato, né? Então, o ouvir o outro. Eu confesso para você que na justiça restaurativa eu não tenho tanto conhecimento, porque sou civilista, mas eu tenho, assim, as minhas ressalvas, como tenho as minhas ressalvas na constelação sistêmica, tá? E eu gosto muito de apresentar a todos as práticas colaborativas. O que são as práticas colaborativas? Não, é uma postura adotada para resolver o conflito, mas sempre pautado no diálogo. Então, a gente fala muito a palavra dialogação. Por quê? Porque você muitas vezes conversa com a parte, conversa com o advogado da parte. Ah, é um problema de partilha, é um problema numérico, vamos chamar um contador. Isso. Ah, e é um problema aqui que resolve aqui com o psicólogo, então vamos chamar o psicólogo. Por quê? Porque se visa resolver o problema, mas manter ainda o diálogo. Então, eu sou adepta das práticas colaborativas, sou apaixonada e faz 3 anos que eu tenho direcionado cada vez mais os meus atendimentos na prática. E a gente tem que lembrar que o direito é autoridade, e a autoridade nada mais é que olhar o outro, enxergar o outro, importante então ouvir. A professora destacou aqui em diversos momentos que a mediação, a conciliação estão previstas no Código de Processo Civil, o famoso CPC. Mas elas são obrigatórias? Pois olha, nós até brincamos, né? O que acontece? Ela tem esta previsão e ela não ocorrerá se ambas as partes não concordarem. Então, nós temos o artigo 334, que fala da audiência de conciliação e mediação. Então, já tem que estar manifesto na petição que não há interesse na conciliação. Por óbvio, tem situações, por exemplo, de violência doméstica, onde olhar o opressor, o agressor, já é uma situação que causa pânico à parte. Então, em situações como essa, o entendimento do tribunal já é pela não realização da audiência de conciliação e mediação. Eu brinco que o CPC ele é muito namastê. Eu falo muito isso para os alunos. Por quê? Porque antes, a petição inicial da família vinha com a contrafé. Também estou revelando minha idade de novo. A contrafé nada mais era... É porque hoje virou tudo digital, só por tudo isso. digital. Mas a contrafé, para quem não é, né, meu contemporâneo, a contrafé nada mais era do que a petição inicial junto. E aí, o que acontecia? Imagina você receber o outro falando do que você fez, independente se foi verdade ou mentira. Como que você já ia para audiência? Você já ia com... Eu tinha cliente que já ia com marca-texto, falando, ó, aqui você vai falar que não foi assim. Aqui você vai dizer tal coisa. Aqui eu quero que você rebata e seja severo, porque ela tá mentindo. Ou ele tá mentindo. Então, veja, hoje nem vai isso mais. Nem vai. Por quê? Para desarmar. Nós, conciliadores e mediadores ali no curso, muitas vezes, e os observadores, a gente nem tem acesso com muito tempo no processo para você não se contaminar. Porque parece uma coisa meio que kármica, cósmica. Você, muitas vezes, a demanda que vem para você realizar audiência é algo que você está vivenciando. Sim. E aí você tem que ter a serenidade para dizer, eu não tenho capacidade para realizá-la. Sim. Né? É porque a gente tem que lembrar que está na Constituição previsto que precisa haver a imparcialidade durante todo o processo. Sim. E mesmo que sejam conciliadores, mediadores, eles precisam se impor com imparcialidade. Sim. E aí o que acontece? De repente você se depara com uma situação que você acabou de falar assim, não, agora eu tenho que fazer a audiência porque eu sou conciliadora aqui do CNJ. Chega lá, a tua história de vida um pouquinho pior. Então, você não tem como você ser imparcial numa situação como essa. Conheço pessoas que poderiam até ser, mas é muito difícil. Sim. Né? Exige uma maturidade emocional muito, muito além. Então, veja, tá previsto. Eu brinco que essa história de ser namastê é dizer, vamos lá, vamos todo mundo conversar. E a mediação é interessante porque a mediação...
ela pode durar sessões. Então, não é uma única vez, né? A mediação, você conversou um pouco aqui, faltou uma arestinha ali. Então, olha, vamos ver se até aqui deu boa. Senão, a gente volta tanto ver. E o mediador, a formação do mediador é fantástica, porque ele está ali no sentido de pontuar as falas, conduzir para que as partes tenham ciência de que é delas este poder de decidir o que é melhor. Então, ele traz dentro de todo o conjunto de técnicas estes meios. Já o conciliador, ele pode sim trazer uma decisão. Então, eu brinco que é muito fácil ser conciliador, porque você está um terceiro olhando o problema, você fala, mas a gente está brigando por 175, dividir por 2. Não tá bom? Tá bom, então é assim. Agora, o mediador, ele tem que pontuar, ele tem que muitas vezes interromper a ideia para fazer os dois, né, terem este poder de escuta e poder de fala. E entender o que é melhor para eles, né? Então, isso é um caminho que o CPC trouxe, mas que há situações que não tem como. Assim, a cada vivência que não tem como a gente generalizar, para todos vai servir. Não. Principalmente até a mediação no direito de família, não são todas as situações que se permite haver esse diálogo para chegar numa conclusão. Tanto um como o outro, né, da mediação, conciliação, eles geram um acordo. Mas o que vale mais, um acordo ou uma decisão judicial? Eu penso que o acordo, sempre. Porque o acordo, ele é a vontade das partes. E toda vez que eu termino uma conciliação, que a gente lê, a gente pergunta se tem alguma alteração, se está ciente, se isso é melhor, a conscientização do que ele está fazendo. Porque o juiz, ele é um terceiro. Nas ações, eu vou até para a minha zona de conforto, que é direito das famílias. Eu tenho condições de exercer a guarda unilateral. A outra parte também diz que tem condições de exercer a guarda unilateral. Ambos não veem que, às vezes, é melhor restabelecer o diálogo e exercer uma guarda compartilhada em prol de um desenvolvimento saudável daquela criança ou adolescente. Vai quem decidir? O juiz. E ele vai decidir com base no quê? Ele, apesar de estar previsto a inspeção judicial, ele vai mandar a equipe técnica, que é quem tem mais respaldo. A equipe vai dar o laudo. É um terceiro que está decidindo a sua vida. E se ele decidir assim, amigo, você pode até recorrer, mas é aquilo que vai ter que ser cumprido. Então, Ana, é muito triste você ver que a falta de diálogo muitas vezes leva pais e mães a verem os filhos nas dependências do fórum. Eu não sei se você já teve ou se alguém que nos está escutando já passou por isso, mas no NAP, que é o Centro de Atendimento à Psicologia, nós temos a sala de espelho. A coisa mais triste que tem é você ver uma convivência parental dentro de uma sala de espelho. Porque você parece que está sendo observado se você é um bom pai, uma boa mãe, e tá. E você se observa assim, você diz, meu Deus, estou sendo analisado, avaliado, e você tem receio até de como agir ali dentro. E aí, vejam, e é difícil restabelecer o diálogo, é doído. Porque se conhecer, talvez, seja a tarefa mais difícil do ser humano. E como eu brinco, né, nós somos feios, nós temos defeitos, e é bom reconhecê-los e aceitar também que dentro da nossa imaturidade, principalmente em relacionamentos, os filhos são muito prejudicados. Então, toda vez que há um término, o objetivo principal é preservá-los, né, para que eles saiam. Todo mundo vai sofrer, mas que eles saiam assim, que eles tenham, né, um ambiente mais saudável para o desenvolvimento. Então, vejam, nós temos ali sim a possibilidade de um bom acordo. Eu tenho demandas, eu tenho situações, e como eu trabalho muito com disputa de guarda, eu tenho clientes que eu falo que são clientes fidelidade, que são 5 anos. Uma criança que já vai entrar na pré-adolescência, que ainda está num processo assim. Então, o que acontece? Como que ele vai ver família? Como ele vai criar vínculos se há uma disputa e uma discordância na sua criação? Então, tudo isso é um reflexo dentro do próprio processo que vai causar. E, aliás, hoje se fala muito em análise econômica do direito. Sim. Então, e eu sou ávida por números. Eu falo que nas minhas noites de insônia eu amo o CNJ em números. E o CNJ em números, ele trouxe agora a edição de setembro, agora, que é de 2021, o recorte da pandemia. Nós vemos o quê? Nós vemos ainda processos, nós vemos os tribunais sobrecarregados, nós vemos um índice de conciliação aumentando. Por quê? Porque os profissionais estão olhando diferente. Sim. Então é isso que a gente tem que defender. A gente tem que defender um profissional, um operador do direito independente, caríssimos. Se vocês sejam juízes, promotores, advogados, procuradores, independente. Essa cultura, ela deve estar presente no seu cotidiano.
né? Com isso, a gente pode afirmar que o litígio seria o que mais torna moroso o Poder Judiciário? Até por uma análise econômica mesmo. Sim, o litígio, as questões de processo de execução, porque muitas vezes você tem uma sentença linda, só que aí você não consegue tornar a líquida, né? Então, você tem os processos de execução e o litígio. E aí, o que acontece? Nós temos muitos processos e o judiciário, e o brasileiro com essa conduta bélica excessiva, né? Então, eu judicializo por qualquer coisa. Né? Inclusive, agora, o CNJ, ele lançou... e estava presente agora o banco dos maiores litigantes. Então, a gente sabe que, por exemplo, banco e telefonia tá ali. E o Estado também. E o Estado também. Banco e telefonia tá ali, top 10, e nós sabemos que tem esses problemas. Por que não trabalhar com as ODRs, banco, telefonia? Por que não tentar, ainda que você tenha a plataforma, consumidor.gov, mas por que não estimular este caminho para evitar a judicialização? E por que essa cultura ainda não se faz presente nas comunidades? Sabe? Então, isso tem que ser difundido. E realmente se torna moroso por isso. E detalhe, se observarmos, né, o Brasil, eu fiquei pasma nesse relatório, por exemplo, estados como o Acre e Roraima, que tem 50 juízes. Tem 50 juízes naquele estado. Então, é assustador, né? Assustador você ver um estado que tem 50 juízes. Como que funciona esse judiciário? Aí você tem um processo que vai durar, de alimentos, que vai durar anos. Ou conciliações que vão durar 5 minutos, porque ele precisa fazer uma atrás da outra. Sim. E em 5 minutos a gente sabe que não dá nem boa tarde. Exatamente. Né? Então, é muito triste você observar estas questões, né? De ver o judiciário caminhando lentamente, a justiça e o conceito, né? Salvo engano do Rui Barbosa, né? Justiça tardia não é justiça, né? E, de repente, você tem uma sentença lá, como nós temos ali, né? Eu e a Jéssica, a gente tem no núcleo um inventário que tem 15 anos. A herdeira já faleceu, então é muito triste. Você vai entregar o quê para quem? Ou um remédio que é entregue depois que a pessoa veio falecer. É muito triste, é muito triste. Para quem está nos assistindo em casa e percebeu que é importante fazer o acordo, mas não sabe por onde começar. Pois bem, todo advogado, e isso eu falo, né? Muitas vezes você tem um problema, eu penso que o operador de direito primeiro é o advogado que vai recebê-lo. O advogado, ele tem que ter essa cultura de saber que existe essa possibilidade. Então, em vez de eu distribuir um processo litigioso com polo passivo, eu posso distribuir um acordo. Então, ele pode formalizar este acordo, distribuir o acordo, seja em alimentos, seja no acordo até mesmo de dívida de condomínio, tudo isso pode ser feito. Também as questões, né, ligadas ao Sejusc, que é pouco divulgado. O Sejusc é o Centro Judicial de Soluções de Conflito, né? Então, Centro Judiciário de Solução de Conflitos. O Sejusc, hoje em Curitiba, ele está presente nos fóruns descentralizados. E eu trabalho na unidade ali central. Então, o que é o Sejusc? O Sejusc é onde o cidadão pode ir e falar assim, eu quero fazer um acordo. Esse acordo é reduzido a termo e homologado pelo juiz. Tá? Então, a parte pode. Os Sejuscs, nos fóruns descentralizados, isso em Curitiba, eles são atendidos pelos NPJs das faculdades. Então, com a parceria com o Tribunal de Justiça, você consegue fazer a conciliação, e onde a gente trabalha, a gente faz a mediação também, porque lá tem um profissional de psicologia, muitas vezes nós conseguimos fazer sessões, e se faz necessário, sessões mais do que uma sessão. Então, a conciliação e a mediação é dentro do próprio Sejusc. Então, procure lá o fórum descentralizado ou o fórum central ali na Lisímaco. Você tem essa possibilidade. Óbvio que tem uma lista de situações em que você pode fazer. Mas se for área de família, tranquilo, tá? E também tem as questões voltadas ao rendimento, porque como é NPJ, daí você tem as questões ligadas à justiça gratuita, que seriam o teto de 3 salários mínimos. Mas é importante que o cidadão tenha conhecimento do Sejusc, tá? Porque é uma forma que o judiciário fez. Inclusive, aqui em Curitiba, nós temos o Sejusc do Boqueirão, que ele é o único Sejusc que ele é triplamente certificado, porque o Sejusc é assim, ele é pré-processual, que é o cidadão que chega no balcão e fala,
fala, olha, eu quero fazer um acordo. E ele vai ser reduzido a termo. Ele tem o processual, que são os processos que vão para a audiência de conciliação, e lá eles têm o Sejusc Cidadania, que é o Sejusc Cid. O que é o Sejusc Cid? É o local do Poder Judiciário que vai lhe auxiliar com as questões de documentação, que vai lhe direcionar para outros pontos também. Então, recentemente eu descobri que o Boqueirão é o Sejusc certificado com o Cid também. Ou seja, 3 vezes entregando acesso à justiça. Acesso à justiça e dignidade, né? Exatamente. Que isso é importante também. Então, às vezes, e nós temos situações, assim, de muitos imigrantes, né? E às vezes eles precisam de algum documento, ou mesmo CPF, vai para um lugar, vai para o outro, tal. E ali ele sabe que ele tem uma unidade de referência. Nossa, realmente excelente. E novidade para mim também. Eu não sabia desse Sejusc Cid. Sim, aqui, cidadania. Nossa. Daí você tem esse trabalho já todo... Que seja replicado essa atividade entre os demais. E é muito importante, porque você vê o judiciário... Olha que interessante, quando a gente começou a nossa conversa agora. Olha que olhar diferente do judiciário. Você pensa que você vai para o fórum só para ter uma audiência. Não, você vai para o fórum, você pode ter uma audiência, sim, com uma mesa redonda, que é aquela que permite o acolhimento melhor, e você vai conversar, sim, com uma pessoa que é formada e que está ali dentro, utilizando as técnicas para colocar o que é melhor para as partes num papel, que terá validade e que a parte tenha ciência de, se não cumpri-la, terá consequências. Então, olha a diferença que é você entrar falando, nossa, tem uma audiência, tá lá o juiz lá naquela mesa, lá na ponta da mesa, quem que tá do lado dele? O promotor, meu Deus, sabe? Então, ali é muita diferença que faz. E vale lembrar, né? O Sejusc, ele é um braço do Poder Judiciário, sim, né? Assim como sim. os advogados, a Defensoria Pública, o Ministério Público também podem fazer negociação, mediação, conciliação. Nos seus espaços, o Sejusc é um espaço, é um ramo do Poder Judiciário. Que já pensou em trazer ainda mais a prática dessa... Sim, e até métodos. O MP, veja, o MP, a Promotoria das Comunidades, ele tem um centro de atendimento ao cidadão, ele também faz isso, e o MP faz isso muito nas ruas da cidadania. Então, muitas vezes, a parte não tem nem dinheiro, condições para vir para o centro, fazer um atendimento que seja descentralizado, ali na Rua da Cidadania, eles têm um atendimento dentro da Promotoria das Comunidades. Então, veja, e cada vez mais mostrando que o Judiciário quer que as partes sejam empoderadas, que elas saibam, assim, que elas vão ser acolhidas e que a vontade delas podem ser reduzida a termo e, com certeza, vendo o que é melhor para todos. Que elas podem resolver também, né? Também, não. Dentro desse cenário, o Poder Judiciário do futuro, ele prevê menos litígios? Olha, eu acredito que sim. Por quê? Porque eu até brinco que nós estamos vivendo uma era, Ana, que agora é o novo Common Civil Law, né? Cada vez mais precedentes, cada vez mais situações em que mostram que o litigar por litigar está fora de moda. Que o litigar por litigar, achando... quantas vezes eu ouvi assim, põe aí o teto e eu negocio. Não vai ser assim, sabe? Juizado especial, né? Quanto que eu posso pedir mesmo? Não, aí se der, deu. Se não der, eu já sei que já tem uma gordurinha ali para enxugar. Então, esse litígio está cada vez mais difícil. Então, veja, o advogado, e eu falo isso porque é a profissão que eu amo, que eu defendo, ele tem que ser muito inteligente até nesse tipo de situação. Ele tem que apresentar para o cliente, vale a pena litigar? Vale a pena recorrer? É isso que você quer? Ou talvez uma notificação, uma carta convite, né? O conversar ali, ou até mesmo a presença de um contador eleito pelas partes para mostrar se há vantagem ou não no litígio por centavos ou por diferenças mínimas. Será que vale a pena? Então, o judiciário do futuro, vindo nessa base de precedentes, com certeza. Com certeza, até porque você mesmo bem ilustrou. Você distribuiu uma demanda no JEC, por que primeiro não foi no GOV? Se lá não for resolvido, eu até entendo. Aí vem a discussão, mas não está garantido acesso à justiça. Ou não está previsto no CPC como condição obrigatória, né? Aí você começa a discutir e ele fala, mas por que não foi lá? Se você tem um não lá, aí certeza, porque mostra que você tem a boa fé. E eu sempre falo isso pro cliente. A porta do litígio vai estar presente, mas depois de esgotada todas as outras. Então, eu faço carta convite, eu apresento, demonstro a possibilidade de ouvir o outro, para daí sim falar, olha, realmente não teve meios,
o que nos resta é a porta do Jerry. Não tem jeito. Conflitos sempre vão existir. Afinal, a gente vive em sociedade. Sim. Né? E é necessário, porque é o que promove mudança. Exatamente. Então, a mudança, muitas vezes, você saber onde você errou, saber até mesmo as questões de limite. O que não pode ter é esse excesso, esse comportamento belicoso, né? Eu vou discutir, eu que estou sempre com a razão. Então, é importante para você se rever. Sim, e lembrar que nem tudo precisa ser resolvido pelo Poder Judiciário. Certeza. A gente sabe que tem muitas demandas que são levadas ao Poder Judiciário que chega, sério mesmo que eu tenho que resolver isso? Eu vou ter que dizer o que é, é obrigar o filho a fechar a porta da fazenda porque a mãe manda, e chegou isso lá no Mato Grosso, nós tivemos um caso desse. Então, nem tudo precisa ser levado ao judiciário, mas para que isso aconteça, parte também da sociedade em rever a sua forma de conduta, de ouvir o próximo. Professora, muito obrigada por estar presente aqui para falar sobre justiça multiportas. É válido lembrar que esse termo foi cunhado pelo Frank Sander, né, da Faculdade de Direito de Harvard, para realmente retirar do Poder Judiciário como a única alternativa de solução dos conflitos. E valeu o lembrete para os nossos colegas advogados, defensores públicos, Ministério Público também, de adotar na sua prática essa olhar o outro, ouvir o outro, trazendo todos na busca de conciliação. Aqui, conciliação como um termo amplo mesmo, para resolver os conflitos da melhor forma para todos. Ao pessoal que nos assiste em casa, muito obrigada pela presença. Teve dúvidas? Deixa aqui nos comentários. Escreva também qual tema que você quer ver no próximo PodPan. Aproveite, se inscreve no canal e siga-nos nas redes sociais, @Faculdade Pan-Americana. E até o próximo PodPan.